Olá pessoal, muito boa tarde, todos bem por aí? Espero que sim, espero que estejam todos no aconchego do seu lar, no seu, na sua casa, preparados para mais uma aula de história. Muito bem, senhoras e senhores, continuando os assuntos sobre a aula do dia 16 de abril, né, a aula passada, nós começamos a falar sobre as ideias iluministas na América, né? Vocês já sabem muito bem que são os iluministas, são aquelas pessoas que modificaram a forma de ver o mundo até então, né? Surgem no século XVIII, principalmente na França, na França são eles os responsáveis pela eclosão da própria Revolução Francesa, são eles também que vão trazer as ideias iluministas para a América. Essas pessoas tão importantes no nosso cotidiano. E aí eles chegam na América, né? Lembra que eles chegam na América, são pessoas que tiveram contato ao longo da história, foram estudar lá na Europa e voltam de lá com diversos saberes, tentando pôr em prática tudo que aprenderam, né? São pessoas formadas em direito, medicina, em outras áreas de conhecimento, filosofia e tudo mais. Essas pessoas chegam ao Brasil também e aí elas tentam implantar aqui no Brasil uma nova forma de ver o mundo. Elas não concordam com a forma que o governo português administra não só o Brasil, mas os Estados Unidos, os países da América que são influenciados por governos autoritários, né, governos do antigo regime. Então, eles chegam aqui e começam a implantar as ideias iluministas durante o século XVIII. Estudantes, né, que criticam principalmente o governo português aqui no Brasil e o governo inglês lá nos Estados Unidos. Tanto é que o capítulo As Ideias Iluministas da América. Senhoras e senhores, aqui no Brasil nós vamos falar mais a fundo de duas conjurações. Professor, o que são conjurações? São grupos de revoltados. Conjuração são pessoas revoltadas. E uma das mais importantes da história, que vai ser comemorada nesse feriado, no caso ontem, né, 21 de abril, foi comemorado o dia de Tiradentes. Tiradentes, ele era um dentista, claro, né? Mas era uma das pessoas que voltou da Europa e recheado de ideias iluministas. Ele não concordava com os impostos abusivos cobrados pelo governo português sobre a extração do ouro. O ano passado, vocês aprenderam lá no 7º ano, sobre a extração, sobre a região de Minas Gerais, as minas e tudo mais, o quinto, a casa de fundição, a intendência das minas, tudo isso cobrava impostos exagerados das pessoas aqui. E o Tiradentes e mais um grupo de pessoas, esses revoltosos, estavam indignados com toda essa cobrança em Minas Gerais, de um valor do imposto excessivo sobre o ouro que eles retiravam ali. E armaram-se, organizaram-se para coibir, para parar com esse imposto abusivo, né? Afinal de contas, pagavam impostos e o dinheiro era investido no Brasil? Não, o dinheiro era levado para Portugal. E essas pessoas que eram intelectuais, que haviam aprendido com os iluministas, queriam que investissem em coisas no Brasil, no local onde eles moravam, né, infraestrutura, fizesse uma ponte, fizesse uma estrada, ou mesmo um amparo para aquelas pessoas ali. E os conjurados, ou os revoltosos, se organizaram em equipes, em grupos ali, para tentar buscar uma solução. Ou emancipar as Minas Gerais. Se nós só seremos pagar imposto, vamos ficar com esse dinheiro para nós aqui e fazer melhorias aqui em Minas Gerais, tentar tornar Minas Gerais independente. Imagina só se o governo português ia deixar que isso acontecesse naquela época, né? Então eles se organizaram no dia que aconteceria a derrama. O que era a derrama? Se você produzisse 1.500 quilos de ouro, você pagava imposto por 1.500 quilos. Se você não conseguisse atingir essa meta de 1.500 quilos, eles iam te pegavam à força esse ouro de vocês. E aí isso gerava uma grande revolta nas pessoas, né? Porque o governo português não queria nem saber. Conseguia ou não conseguia, ele vinha lá e pegava a força o ouro que tu tinha conseguido extrair até então. E eles se organizaram no dia para fazer a derrama e tudo mais, só que um dos grupos deles ali, de 8 pessoas, delatou eles, entregou o plano. Ó, tal dia que vocês vão fazer a derrama, o governo português, eles vão se revoltar e vão decapitar, vão se revoltar contra vocês para tentar tornar Minas Gerais independente. Tudo com as ideias iluministas aqui. Só que aí o governo deu recuo. Ah, eles vão fazer isso? Então era para acontecer o dia tal, dia 10, vamos supor. No dia 10 que era para vir cobrar o imposto, vocês não vieram. Aí as pessoas, era para ser hoje, não vieram, e agora, não agora. Deixaram calmar a poeira e foram pegando um por um deles. E, claro, por último, o líder, o Tiradentes. Os outros sofreram algumas penas, foram exilados em outras ilhas na África e tudo mais, pagaram alguma multa, tudo bem com eles. Mas o Tiradentes, que era o líder, ele foi decapitado, cortado os pedaços deles e colocado um pedacinho dele, assim, um braço, uma perna, um pescoço, a cabeça em cada rua, em cada poste das ruas de Vila Rica lá, né?
para que servisse de exemplo e ninguém mais se revoltasse contra o governo português, né? Isso então é a Conjuração Mineira, e influenciada pelas ideias iluministas que chegam aqui ao Brasil. Certo, meus amigos? Da aula de hoje era isso, esse período de hoje. Para a próxima aula tem mais algumas coisas. Para a próxima aula eu quero que vocês já estejam feitos no caderno já a página 4 e 5 do caderno de atividades de vocês. Certo, meus amigos? Um beijo para vocês, tudo de bom, um abraço. Estou com saudade, tá bom?